Nós vamos ler dos versículos 34 ao 49 e é o resumo da história. Então disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Lhe deu ovelhas e bois e prata e ouro e servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher de meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. Está falando de Isaque aqui. E meu senhor me fez jurar dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Porém irás à casa de meu pai e à minha família e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez não queira a mulher me seguir. E ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento. Quando fores a minha família, se não te derem a mulher, estás desobrigado do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis que agora junto à fonte de água, eis-me aqui. A moça que saí para tirar água, a quem eu disser: dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Considerava eu ainda assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te que me dês de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem és filha? Ela respondeu: filho de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus um pendente no nariz e as pulseiras nas mãos, e prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se a vez de usar benevolência e de verdade para com meu senhor, fazei-mo saber, se não, declarai-lo para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Amém. O relacionamento de Isaque e Rebeca teve uma luz, não uma vela, uma luz. E o que a gente chama de vela é uma luz que pode estar nos impedindo de cair nas trevas da prostituição, da fornicação. Se você quer viver em santidade diante de Deus, mesmo nos seus relacionamentos, você não pode evitar uma luz. Você não pode evitar um conselheiro, o que chamam de cupido. Você não pode desprezar esse tipo de gente, porque versículo 2 diz: disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Então era um servo conhecido de Isaque, filho de Abraão, era um servo conhecido de Abraão, e era o servo mais antigo, o mais velho da casa. Sendo assim, ele era um servo maduro. O versículo 2 diz que ele governava tudo que Abraão possuía. Irmão, o amigo de Deus, o homem que andava na presença de Deus, o pai da fé, que recebeu Deus em forma teofânica na própria casa, no capítulo 18. O camarada que viu a morte e a ressurreição de Cristo em Gênesis 22. O camarada que Deus chamou o paraíso de o seio dele, o lugar de descansar com ele. Ele tem um servo que governa tudo para ele. Então Eliezer é um camarada que é uma luz, um amigo, e ele é um servo conhecido. Segundo, ele é alguém responsável. Então você pode escolher quem te ajudará na sua vida sentimental, quem te ajudará em seus relacionamentos.
Você não pode ficar dependendo das migas. Na maioria das vezes, as migas que estão chorando, lágrima de crocodilo. Um abraço de tamanduá. O Socó pastor e um campo. Eu sei do que estou falando. Complacências, cumplicidades. Amigas que se acumpliciam. Amigos que se acumpliciam para fazer o mal ao outro. Aparentemente está fazendo algo bom. Por exemplo, te apresenta alguém por pena de você. Pena de você. E se você se valorizar, você não vai aceitar isso. Por quê? Porque quem se valoriza não quer que tenham pena, quer credibilidade. Pegou não? Quem não tem potencial fica mendigo de dó das pessoas. Mas quem tem potencial rejeita todo o sentimento de dó por ele, é credibilidade. Entendeu? Tipo, a pessoa que quer que todo mundo, exemplo, a pessoa que quer que todo mundo tenha dó dele, sai pedindo, mendigando. Agora quem tem potencial chega e se oferece: deixa eu lavar o seu carro, deixa eu capinar o seu quintal, deixa eu te dar uma aula de português que eu sei que tu é ruim, deixa eu te dar uma aula de matemática que você me paga por isso. Me dá 2 dias de graça aqui na empresa, eu vou fazer isso que é o meu trabalho, e você vai ver se você não vai me contratar. Isso é um tipo de gente que tem potencial. É um tipo de gente que eu aprendi a ser. Eu já tive oportunidades para falar em convenções, enquanto Deus ainda não tinha soprado o meu nome, porque isso é Deus que faz. E disseram assim: mas só tem 5 minutos para você. Pode me dar 5 minutos, eu vou usar 3 e 2 o pastor vai agradecer. Eu estava pregando assim, aí tinha Marco Feliciano que ia pregar depois de mim, Carvalho Júnior, Napoleão, os caras sentados assim, e eu falava aqui, e eu deixava, o pastor dizia: você tem 20 minutos, eu falava 15, não, você tem mais 5, acabou, pode agradecer e dar glória com os irmãos. Por quê? Porque você não precisa que tenham dó de você. Se você tem potencial, você tem que revelar o seu potencial. Então, você não precisa que fiquem te apresentando aos outros por dó de você. Você precisa de gente como Eliezer, que é um servo conhecido, alguém maduro. Você não pode pedir conselho para quem nunca casou, não é casado, não é noivo, ou não tem um relacionamento sério. Você pede conselho para ficante, tu não vai passar de um ficante. Tu pede conselho a prostitutos, não pode nem pedir conselho, nem dar ouvido a esse tipo de gente. Então quem foi o instrumento para trazer Rebeca até Isaac? Um servo da casa, conhecido do pai. Tem gente que te apresenta alguém para te fazer o mal, quem sabe até ex. Sabe, aquela praga não serve para ela, mas serve para tu. Como que não serve? Peraí, chega e abre os olhos, já fez isso. Agora, se você estiver disposto a lutar com essa pessoa para a mudança dela, aí a escolha é sua. Depois não vai querer fazer campanha. Já fez assim com a mãe, fez assim com a ex, fez assim com o ex. Mas se você ama, você está disposto a pagar esse preço. E mais, o que essa pessoa colheria sozinho como resultado das colheitas, você vai colher junto com essa pessoa. Isso é ser amigo. É você ser sincero. É esse tipo de luz, vela, que a gente precisa. Ele é alguém que obedeceu os princípios. Abraão disse assim: vai e traga alguém da minha parentela. Versículo 3, ele diz assim: não pegue para meu filho esposa, filhas dos cananeus. Gente que odiava as coisas de Deus e que sempre foram inimigos do povo de Deus, descendentes de Cã, aquele que viu a nudez do pai. Alguns historiadores dizem que ver a nudez ali é desejar o pai. Outros vão mais longe, diz que ele abusou sexualmente do pai. A Bíblia diz que ele vê a nudez do pai, vem para o lado de fora e divulga a nudez do pai, a vergonha do pai. E o pai vem e libera uma maldição sobre seus netos, sobre os descendentes de Cã. Então, os seus descendentes têm esse povo maldito. E Abraão diz assim: não pegue para meu filho, não traga para... Olha a fé desse homem. Não traga para meu filho uma mulher dos cananeus. Vai nos meus parentes, porque eles já têm ouvido falar do meu Deus. Eles já sabem desses princípios que sei.
você vai na minha parentela e você vai fazer assim, assim, assim. E do versículo 7 ao versículo de número 12, Eliezer faz certinho conforme Abraão mandou. Querido, não aceite conselhos de quem não obedece o pai. Não aceite conselhos de quem não administra coisas de Deus. Você precisa crescer nisso. Que tipo de gente você está ouvindo? Muitos dos nossos jovens estão ouvindo aí na internet reformodinhas. Muitos dos nossos jovens estão ouvindo aí na internet gente estressadinha, principalmente com a Assembleia de Deus. Porque tem igreja que está aqui há 200 anos e não conseguiu fazer o que a igreja da Assembleia de Deus fez em 100. Eles não conseguem fazer uma pesquisa detalhada da nossa história. Fica com raiva de alguns pastores presidentes que falham, assim como eu também, todos nós falhamos. Então ele é contra um pastor ser líder em uma igreja, mas ele pode abrir um canal para ter seus inscritos como membros. E você faz parte do grupo dele. Então você se torna pastoreado por esse tipo de gente cheia de mágoa, ao invés de se deixar ser liderado por quem você conhece. Quem está atrás de uma câmera na internet, você não conhece a vida, não conhece a história, não conhece o histórico. Eliezer, esse camarada que está abençoando, ajudando nesse relacionamento, é alguém conhecido, é alguém que obedece princípios. Então tem crente namorando com ímpio com a ajuda de crente. Abraão disse assim: não pega dos cananeus, vai na minha tribo, porque relacionamento de crente é com quem é da mesma tribo. Então Eliezer não vai apoiar uma estranha de outra tribo ímpia a se relacionar com o filho do seu senhor. O que você não quer para você, o que não serve para você, não pode servir para o seu irmão. Nós somos irmãos, é um cuidando do outro. Ele chega lá, versículo 35 e 36, versículo 35 e 36, ele fala bem da família, ele fala bem de Isaac. Ele diz assim, o meu Senhor deu tudo a ele. Irmão, a Bíblia diz que para os outros filhos Abraão deu presentes, mas para Isaac deu tudo. Confia no menino, confia no rapaz. Sabe que não vai desperdiçar, sabe que não vai ser um preguiçoso, folgado, sabe que vai ser um camarada que sabe investir. Então ele está falando bem de Isaac para a família de Rebeca. É esse tipo de gente que você tem que andar junto. O que, pastor? Que fala bem de tu. Irmão, se falou mal de você, você não vai desviar, pelo amor de Deus. Aqui já é outro extremo. Tem crente desviando porque teve alguém na igreja que falou mal dele. Não, chega lá e diz: já que tu falou mal de mim, é porque você não me aceita como sou e não quer me ajudar no processo de mudança. Então tu fica na tua, eu fico na minha. E se continuar assim, Belém, Belém. E se continuar assim, vou te bloquear, vou te banir. É sério. Não fica dando indireta no Facebook, não fica dando indireta nos grupos. Conversa pessoalmente. Então Eliezer chega lá e fala bem de Isaac. Amigo fala bem, sabe os defeitos, sabe os defeitos, mas na tua frente te corrige, por trás fala bem. Então a gente precisa ser amigo primeiro, para depois crescer em relacionamentos. Então quem é o culpado de Isaac? Fala comigo, um servo conhecido. Para de graça, aumenta essa voz. Alguém responsável. Obedece princípios. E que fala bem dele. Eu cheguei em Goiânia para pregar. Antes de me casar com a Luana, ela já orava por mim, 3 anos e meio. É sério. Aí eu tô lá na tribuna, pastor Paulo Victória já puxou pro senhor, Campo Jardim América, Goiânia. Aí a Luana veio cantar tremendo, deixou os playbacks cair quando me viu. Isso ela diz, mas eu vi cair mesmo, deu vontade de rir. Mas eu não sabia que ela estava apaixonada. Aí, ó a música que ela cantou, o Deus do Impossível. Ela cantou lá que Deus faz o impossível acontecer e tal, dando indireta para Deus. Porque ela tinha orado 3 anos para eu voltar em Goiânia e eu voltei. Aí ela achou que é milagre. A Luana vê um milagre de Deus em detalhes assim que eu não consigo ver.
Eu até estresso, mas depois eu vejo que é bom mesmo. Ela agradece por tudo. Você vê os textão lá no Instagram. Aí, e eu tenho que ler, eu tenho que comentar, botar pelo menos a mãozinha. Ela vai lá no meu celular ver se eu curti. Ah, minha esposa é uma graça. Aí, o pastor Paulo Victória olhou pra mim e disse assim: tu não vai casar com baiana, não? Eu falei: como é que esse homem sabe que eu sou baiano? Eu falei: você vai casar com a goiana? Eu falei: legal. Aí ele: tá vendo essa menina aí? Eu falei: cabelo de crente, hein? Olha o cabelo da irmã. Ele falou assim: pois é, ela ora por você. Eu falei: amém, que Deus abençoe ela. Então o pastor começou a elogiar ela. Eu conheço a família, viu? Canta muito essa menina. Eu dei vontade de dizer, eu percebendo que ele tá tipo jogando pra cima de mim, mas tá aconselhando. Eu dei vontade de dizer: ela canta muito, o dia todo. Ela não cantava o que ela canta hoje. Eu que ajudei, sério. A Luana com aquela vozinha meiga cantando. Existe um Deus do céu, que a letra do papel. Eu falei: não, não é sua identidade não, minha filha. Não. Eu vou te ajudar no seu repertório. Sai fora. Não dou conta disso não. Ainda bem que ela não tá aqui. Aí me agendaram para a igreja dela. Para a igreja dela para eu pregar na virada do ano. E ela no joelho, joelho, Jesus, eu quero ele aqui, me apresenta. Para Jesus apresentar ela para eu. Ela, a oração dela. Aí eu tava na tribuna, o outro também que já foi para a glória, pastor Wellington. Não tava cantando assim. Aí ele encostou: olha, essa menina era para você, vai fazer 4 anos. Eu falei: isso é sério? Ele: é sério. Eu estou no altar de Deus, ela ora por você. E a mesma coisa, eu conheço a família dela. Eu falei: ela tem cabelo de crente? Eu já estava memorizando as coisas. Ela tem cabelo de crente. Eu tinha essa frescura de medir o crente pelo cabelo. Ela tem cabelo de crente. Aí ele falou assim... Agora eu esqueci o que ele falou. Ah, tá. Quando eu elogiei, ele: pois é, ela é dirigente de ciclo de oração aqui e os jovens tudinho sabem que ela ora por tu. Como quem diz: só tu que não sabe. Eu falei: isso é muita areia pro meu caminhão, pastor. Irmão, no púlpito, antes de pregar, as conversas do pastor com o pregador. Aí eu falei: é muita areia pro meu caminhão, pastor. Aí ele falou: dá 2 voltas. Já pensou? Um pastor desse é massa, né? Acabou o culto assim. Falei: pô, tá falando muito bem dessa irmã pra mim. Aí eu fui na mãe dela. Falei: deixa a irmã jantar lá na casa do pastor, que eu tô hospedado lá. Não, vai não. Eu falei: a menina presta então. A menina presta. Aí cheguei pro pastor e falei: a senhora que é o pastor, e leva a menina pra jantar lá. Aí, por muito insistir, a gente conseguiu levar a Luana pra jantar. Aí no meio dos jovens, tudinho assim, eu levantei e falei: tô sabendo que a irmã gosta de mim. Irmão, ela tremeu na base e disse: eu? Falei: sim. Os jovens vão mentir? Pastor Paulo Victória ia mentir? Pastor Wellington vai mentir? Intimei, fui pra cima mesmo, dei 2 voltas. Aí ela: eu fiz uma carta pra Deus. Eu falei: cadê a carta? Tá na minha Bíblia. Eu falei: pega a carta. Irmão, quando ela pegou a carta: Senhor, o meu pai sai pra jogar futebol e nos deixa sozinho em casa. Meu pai saiu de casa pra morar com outra mulher. Eu não quero um homem assim pra minha vida.
Eu quero alguém que seja não muito maior do que eu. Quando eu li isso, eu disse, é eu. Alguém que gosta de andar com Bíblia, é eu. Alguém que não gosta de futebol mais do que a família, eu disse, é eu. Nem jogar bola eu sei, olha minhas canelas finas. Eu falei, é eu tudinho. Aí não tive paciência de ler não, no YouTube. Eu falei, é eu. Os jovens começaram a chorar, abraçaram ela e começaram a dar parabéns, tal, aquele chororô, lá balaia, as casas lá, aquela coisa toda. O bichinho conseguiu, irmão. Ô, você que era o pastor presidente. Assista outro, pode pregar o evangelho. Então, alguém falou muito bem da minha esposa para mim. E quem falou bem de mim para ela foi meu irmão. Só que nesse dia que a intimei. O resto, ela tinha uma caixa de DVD meu. Gritava que só. Ela levava meus CDs para os amigos dela que nem crente eram escutar. Então, tive alguém que falou bem de mim para ela. Ela teve alguém que falou bem dela para mim. E quem eram? Os pastores dela. Porque seu pastor te observa. E seu pastor observa a moça que você está interessado. Você precisa olhar por esse ângulo. Aquele relacionamento teve uma luz. Repita isso. Em segundo lugar, aquele relacionamento teve oração. Me ajuda que o fogo está pegando lá dentro. Versículo 12, ele vai orar. Quem? Eliezer vai orar e disse assim, ó: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, olha essa versão minha, rogo-te que me acudas, me socorre, use de bondade para com o meu senhor Abraão. Tem oração naquele relacionamento. O relacionamento só vai ser abençoado, irmão, se você permitir alguém de oração te ajudar. Quer um conselho? Quer um conselho? Seja amigo daquelas irmãs do ciclo de oração. Cola nas tias do cocó, que fica assim, ó. Cola naquelas que tem marca no joelho. Aleluia. Eliezer pega 10 camelos, está aí no versículo 10, quando ele sai da cidade, sai da terra de Abraão, versículo 11, ele está do lado de fora da cidade em que vai encontrar com Rebeca. Aí ele diz assim, ele chega na hora que as moças saem para tirar água, daqui a pouco eu volto para cá, bater nas preguiçosas. Aí ele se prostra e começa a orar. Ele ora, só que ele diga, consigo. Para de graça, consigo. Ou seja, em seu íntimo. O cupido, a luz, o intermediador, o intercessor, está orando. Aí ele diz para Deus no 13, eu estou aqui no pé da fonte, parece a oração do novo convertido, olha aqui onde é que eu estou. Eu estou no pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Eu fico esperando na torneira. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, eram muitas, aquela com quem eu falar, permita-me, dá-me essa chance de que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, ainda darei água para os teus camelos, verei nisso. Ele está pedindo uma prova para Deus. Se ela me der água e oferecer água aos meus camelos, verei nisso que o Senhor está sendo bondoso para com Abraão. É muito chique. Quem foi que disse que você não deve pedir prova a Deus? Deus não se intromete em relacionamento, é você que escolhe. Sério? Se tem oração,
Deus se intromete. Se você não orar, aí é culto. Orou, ele vai falar. Ele vai se apresentar. Porque você só envolve Deus na oração. Chegou, já beijou, já lascou a mão, já fez tudo. Aí é culto. Paga seu preço. Agora, orou, apresentou, ele vai entrar. Eu tenho certeza que ele vai entrar. Aleluia. Quem está me entendendo? Pensava ele ainda nisso quando saiu Rebeca. Ele acabou de orar e... será que vai dar certo? Será que eu tenho que orar de novo? Ou, considerando ele nisso, não havia terminado de orar. Aí chega a bonitona com um cântaro no ombro. 16. E era muito formosa de aparência. A maioria das meninas bonitas é preguiçosa. Virgem pura, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte e ele está olhando. Encheu o cântaro e subiu. O cabra olha a menina descer com o cântaro no ombro, vai na fonte, enche o cântaro de barro, levanta no ombro e vai subindo. Quando ela subiu, aí ele vai lá. Dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ô irmão, tá de graça. As irmãs iam dizer: vai na fonte, meu filho. Porque tinha corda, tinha um balde. Ele chegava lá, descia a corda com um balde, levantava e... Mas ela está aqui com o cântaro no ombro, cheio d'água. E ele diz assim: me permite beber da água do teu cântaro. Do jeito que ele orou. Eu vou pedir água, Senhor. Agora. Ela vai oferecer a mim, do cântaro dela, e aos meus camelos. Irmão, foi dito e feito. Ó o respeito. Bebe, meu Senhor. Baixou o cântaro para a mão. Baixou aqui, e começou a despejar. E ele... Aí agora é a hora da prova. Aí ele acabou de beber. Aí ela, antes que ele fale, ela diz: darei água também aos teus camelos. Está no 19. Até que todos bebam. Deus é Deus de detalhes. Ele é o consumador do que ele é o autor. E ele é o autor daquilo que você coloca ele em oração. Convide Deus para a sua história. Convide Deus para os seus relacionamentos. Na oração. Você precisa de quem leve uma vida de oração. Agora, Isaac era um rapaz exemplar. Deixa eu bater no menino primeiro. Era filho de crente e era crente, exemplar. É chamado de servo de Deus. Ele não era neto de Deus, ele era servo de Deus. Filho de crente não é neto de Deus. Servo de Deus, olha aí, eu anotei aqui, isso aqui está no livro, tá, irmã? O servo de Deus pode até te desejar, irmã, porque hormônio é difícil converter. Mas se ele é servo de Deus, ele vai abrir mão do que deseja para proteger você que ele ama. Servos de Deus não lutam um contra o outro para ser santo. Ele luta contra si mesmo para manter a santidade do outro. Servo de Deus vai servir você, porque, irmã, é uma representação de Deus na vida dele.
quando eu sirvo meu irmão, eu estou vendo Deus na vida dele. Ele representa Deus diante de mim. Eu preciso ver Deus nos outros. Quando eu sirvo alguém, Paulo disse isso: estamos servindo ao Senhor. Servo de Deus é humilde, porque só pode ser servo quem tem humildade. Servo de Deus evita o prazer em si mesmo. E aqui no livro eu trato sobre o assunto da masturbação, como vencê-la. O servo de Deus evita o prazer em si mesmo, porque se ele é servo para o bem do outro, não para o próprio. Aí alguém me perguntou se masturbação era pecado. Aí eu disse: é nojento, é resultado de uma mente contaminada, porque viu, pensou e desejou. E o que Jesus disse? Quem desejar a mulher do outro, ou seja, que não é sua, adulterou em seu coração. Então é pecado. É a prova de que o mais importante é um corpo que se expõe. Por quê? Porque o camarada vive nessa prática observando corpos, e aí ele vicia a olhar para as moças como um par de coxa. Não é um ser humano, não é uma alma que tem corpo e espírito. Não, é um objeto de prazer. Quem vive nessa prática é orgulhoso, porque só gera prazer em si, e sua valorização é o corpo, não o caráter, não a personalidade. E na maioria das vezes, o que você é no solteirismo se revelará no casamento. Casamento não faz, revela. Porque solteiro significa sol inteiro. Essa prática da masturbação é orgulhosa e é um roubo, porque usa a imagem de alguém sem permissão para se satisfazer. Como co-pastor que eu sou, eu já tive 3 casos a tratar. O primeiro, ele tinha relação sexual com a esposa, mas como ele na sua juventude viveu na prática da masturbação, ele se virava para a parede para ter prazer em si, porque ele viciou na prática, e a prática é viciante. A esposa não lhe satisfazia. Uma irmã, segundo caso, uma irmã me chamou, me deixou até constrangido, mas parece que o pastor dela, de interior, no Tocantins, não tinha capacidade de ajudá-la. Ela me perguntou o que faria, pois logo após a intimidade com o marido, ela pedia a ele para fazer nela a prática da masturbação. Então, esse pecado não atinge só os homens, algumas moças. E isso faz com que o lesbianismo se desenvolva até entre os crentes, porque parece que as limitações de amizade entre mulheres estão sendo tiradas. Assuntos que se ouvem nas faculdades e na internet, que é mundo de ninguém, está atingindo os nossos jovens. E o terceiro caso foi uma irmã recém-casada, 6 meses sem ser tocada, e toda madrugada o marido se levantava e ela disse: vou atrás. Quando ela foi atrás, ele estava com o computador aberto, praticando o que eu estou falando aqui. Então ela simplesmente tirou a aliança, colocou em cima da mesa e disse: continue com seu prazer digital. Se você vive nessa prática e não luta para mudar, você terá dificuldade no seu casamento, além de já estar impedindo muitas bênçãos de Deus hoje para a sua vida. E se suas mãos são impuras, não é um par de alianças que vai purificá-las. Você não pode responsabilizar o seu casamento. Eu vou casar
para eu parar de viver no pecado. Aí você vai culpar, responsabilizar a moça pela sua libertação. E se ela não for viciada em sexo como você? Vai ter um outro tipo de problema no seu casamento. Então, meu filho, se trata, sai desse grupo, bloqueia essa página que te permite ver essas coisas. Pega o seu computador e coloca na sala. É sério, seja radical. Coloque seu computador na sala. Evite mexer no computador sozinho, sozinha, porque na sala você será inibido pelas pessoas ali. É óbvio, é óbvio. Faça exercícios físicos. Corra, 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 corra. Vai correr. E aí deitou na cama, dormir. Você precisa lutar de um modo que não facilite essa prática. Se tem aquelas irmãs atribuladas que vêm para a igreja com a saia mais justa que Deus é justo, não senta atrás dela. Não senta atrás dela. E as irmãs que fazem isso sem pensar nos irmãos, está sendo motivo de escândalo. Aí Jesus disse: ai de quem? Ai de onde provém o escândalo? Escândalo é tropeço. Se alguém tropeça pelo modo que você se veste, fica tranquila, Deus vai culpar tu. Ele é chamado de servo de Deus. E a Bíblia Sagrada diz, ele é chamado de servo de Deus no versículo 14, tá bom? Marca aí na sua Bíblia. Isaac é chamado de servo de Deus no versículo 14. Quando você chega no versículo 63, olha aí como você vence esse pecado. Saiu Isaac a orar no campo, orar a sós com Deus. Você vence o pecado levando uma vida de oração. Quem concorda com isso? Você não vence o pecado se você não ora. Na solidão, Isaac ia falar com Deus. Quem quer moça de Deus tem que falar com o Deus da moça. E quem quer um rapaz de Deus tem que falar com o Deus desse rapaz. Rebeca está vindo. Algumas versões dizem que Isaac estava meditando. Por quê? Porque oração é coisa de quem medita. Oração é coisa de quem pensa. Oração é ato de quem usa a sua intelectualidade para as coisas de Deus. Ou seja, é um rapaz inteligente que crê no sobrenatural. Então, se você é uma moça pentecostal e tem um sensacionista querendo namorar, tu cai fora, que ele não ora não, e não crê em milagre não. Isaac saía a orar porque acreditava em milagre, acreditava no Deus de seu pai Abraão, porque ele foi um milagre. E Rebeca, amém, irmãs? Amém. Eu nem estou pedindo para dar glória a Deus, porque eu sei que uma mensagem dessa é difícil, mas é bom tu dar para disfarçar, dar uns glórias para disfarçar, tá na cara que tá batendo em tu. A Bíblia diz que Rebeca era bonita, mas a Bíblia também diz que ela era pura. Então só as moças digam comigo, ela era virgem. A virgindade é uma beleza secreta. A virgindade é a valorização de si mesma. E Jesus valorizou tanto isso que ele nasceu de uma. Mas a verdadeira pureza está na mente. Qualquer um de nós estamos fadados, sujeitos a fracasso. Mas se houve confissão, arrependimento, o Senhor já trocou suas vestes. Para Ele você é pura. Agora você precisa purificar e manter limpa a sua mente. Ela desceu à fonte para pegar água. Então ela, meu Deus do céu, ela era uma trabalhadora do lar.
Porque as moças desciam a fonte para pegar água de madrugada, para que ao meio-dia a família estivesse reunida, almoçando. E para a lavagem das roupas. Muitas moças, isso aqui eu já pego das conversas com pais, que a Luana tem que aconselhar, que no trabalho e na escola é uma guerreira, mas em casa é a própria preguiça. E é de casa onde se forma o caráter. É em casa onde se forma a esposa. Sendo assim, ela é uma moça que sabe servir. Ele é chamado de servo de Deus. E ela vem e serve um servo do servo de Deus. Alguém pegou? No 22, ela é recompensada com pendente de ouro de meio ciclo de peso, 2 pulseiras para a mão e 10 ciclos de ouro. Irmão, esse cupido era muito inteligente, porque essas coisas, esses ornamentos aqui, esses negócios assim, já era para o casamento. Ele já está ornamentando ela, para que ela, como se ela estivesse já chegando para o seu marido. O que é isso? É porque ela já se comporta como esposa. E esposa é joia rara. Mulher que é esposa é aquela que se valoriza. Ela sabe que tem preço. Eu não estou falando monetariamente. Meu pai pagou preço por mim, minha mãe pagou preço por mim, meu pastor cuidou de mim, meu líder na escola dominical investiu em mim, as irmãs do ciclo de oração investiram muito em mim, e eu não me darei de qualquer modo para qualquer um. Ele olha para ela e vê nela perfil de esposa e diz: tu já vai se comportar como esposa. Por quê? Porque você precisa se comportar conforme seu sonho. Não adianta você querer um príncipe, mas beija a boca de todo rei. É piricrente. Aí ele olha para ela e faz uma pergunta: de quem és filha? Uma moça com essa postura tem família. Seu comportamento honra ou desonra sua família. Quando ele percebe que ela serve, que ela ajuda, que ela é solidária. Irmão, eram 10 camelos. Quantos camelos? 10. Cada camelo bebe 100 litros de água, porque ele consegue ficar até 3 semanas sem beber água. 100 litros de água por 10. Multiplica. É sério? É muito. 10 camelos, 100 litros para cada. 100. 1000. Ele não ajudou. Ele disse: ela vai dar água, ela vai servir os camelos. E ela: toma, meu senhor, coloca na mão. E diz: eu darei água aos camelos. Ela desce na fonte e o bichão blá, 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 blá. Ela desce de novo e o bichão blá, blá. Ela tem um por um. Quando ela disse: sou filha de Betuel, filho de Naor, irmão de Abraão. Aí ele disse: tô no lugar certo, eis a pessoa certa, junto à fonte. Repete. Então era o lugar certo. Ele não foi no puteiro. Junto à fonte, não foi no banheiro da escola. Ele não foi atrás das árvores enquanto o congresso acontecia. Era
se reuniam para trabalho. O tipo de ambiente que você anda, o camarada dá sua moça numa boate e quer que ela seja só dele. É um otário. Acha a moça na boate, no bar, ralando bucho com todo mundo, aí se gruda nela, aí alguém dá piscinho pra ela, ele quer bater nos caras, quer matar os caras. É muito besta. Onde você achou essa menina? Tá na cara que não presta. Pesquisa. Sabe o que os jovens universitários ímpios dizem? Pega crente, pega as crentinhas. Além de ser virgem, é respeitosa, é humilde por causa da Bíblia deles. Mas vem pra cá. As Rebecas são trabalhadoras, são servas de Deus, tem o Espírito Santo na vida, tem vida grossa. Não, senão eu não consigo pregar. Então você percebe a postura dela. E onde ela é encontrada? Junto à fonte. O que ele faz? Se prostra e adora. Ele adora. E ela fica assim, o que está acontecendo aqui? Porque ela não sabe de nada. Ela não sabe de nada. É segredo de Deus para alguém. Confia, minha filha, Deus está te guardando para alguém e guardando alguém para você. E aí, irmão, ele adora porque naquele relacionamento entre Isaac e Rebeca ele vê amor e verdade. Verdade sem amor destrói a pessoa. Diga, verdade sem amor, destrói o outro. Diga, amor sem verdade, destrói princípios. Perceba que a moça tem comunhão com a família, que ela fala o nome dos parentes tudinho, até do vô, tio. Fala e diz assim, versículo 28. Eu tô falando com as irmãs agora, né? 28. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe. De sua mãe. Só as meninas, de sua mãe. Então entenda por gentileza. Era uma família rica. E nas famílias ricas tinha a tenda da mãe e a tenda do pai. Ela corre para a tenda de quem? Isso quer dizer que ela era amiga de quem? Aleluia. Você, rapaz, precisa observar o comportamento dela com a mãe. Eu sei que muitas famílias têm suas dificuldades, tem umas mães que não prestam, mas você deve ter atitude de boa filha. Ela tem comunhão com a mãe. Por quê? Porque nos assuntos de mulher ela sentem mais liberdade. Essa questão dela falar com a mãe chama minha atenção, porque muitas moças já mataram suas mães dentro delas. E se você matou sua mãe dentro de você, não dialoga com ela, não conversa com ela, não abre sua alma para ela, você é o sepulcro, porque ela está morta dentro de você. Então você é um túmulo, e quem se casar com você vai se casar com um túmulo ambulante, porque você matou sua mãe dentro de você. De que modo? Você não dialoga, você não olha para ela, não ri com ela, não brinca com ela, não pede conselho a ela, não honra ela, não ajuda ela. E se tem uma coisa que alegra uma mãe, é ver a filha se abrir para ela, ou fazer perguntas a ela como filha. Eu estou encerrando, sei que já está muito quente. Versículo, é igualzinho o cunhado. Cunhado não presta, irmão. É brincadeira. Olha só, 29. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. E aí, irmão, este correu ao encontro do homem junto à fonte. Ela chega em casa e fala assim: o homem estava na fonte, pediu água, eu dei água para ele, aí tinha 10 camelos. Mulher conta tudo, né? Eu dei água para os 10 camelos, aí ele ficou no chão lá: eu te adoro, Deus, eu te adoro, Deus. Aí ficou lá adorando. Aí eu vim aqui, mãe, e ele falou que eu pareço uma esposa boa para um homem bom. Aí Labão disse: eu vou lá encontrar esse cara. E Labão vai lá na fonte. Agora.
30. Quando ele viu o pendente de ouro e as pulseiras na mão dela, versículo 31, olhou para ele e disse: entra, bendito do Senhor. Esperta esse cunhado. Só elogio o cara depois que vê o ouro e a prata. Entra, bendito do Senhor. Aí convidou o camarada, descarregou os camelos, foi descarregando os camelos e disse assim: fica aí, espera. Eu encerro agora. Espera, fica aí. Aí Eliezer disse: não, posso ficar não. Eu já achei a benção, se eu demorar ela vaza. Eu tenho que pescar logo, fisgou, eu levo. Como assim, posso demorar não? Por que você não pode demorar? Aí ele conta toda aquela história que eu contei pra vocês. Eu sou servo de Abraão, ele quer que o filho dele case, que já tá pra titio lá pros 40. E aí mandou eu achar uma mulher que não fosse da terra dos cananeus. E aí eu orei, escute, eu orei. E enquanto eu terminava de orar, apareceu Rebeca. E tudo que eu pedi pra Deus, ela é certinha, tudo que eu falei. Agora, olha que coisa legal quando ele acaba de falar. Ele diz assim: me responda se ela vai comigo ou não, porque se você não me liberarem ela, eu vou pra esquerda ou pra direita. Sabe o que ele está dizendo? A fila anda. Se não liberar ela aqui para mim, eu vou atrás de outra. Por quê? Porque o Deus de Abraão enviou o seu anjo comigo. Ele está me direcionando. Aí agora Labão e Betuel, irmão e pai. Isso procede do Senhor. Pegou não, eu repito. O pai disse: isso procede do Senhor. Eu profetizo que o seu relacionamento será originado em Deus. Isso procede do Senhor. Nada temos de dizer fora dessa verdade. Eis Rebeca na sua presença. Isso é o pai. Vai, leva. Aí a mãe disse: não, espera. Versículo 55. Só mais 10 dias, deixa minha filha comigo. Tem filha que a mãe diz: vaza. Deixa ela mais 10 dias comigo. Só os irmãos vão dar glória, amém? 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 Deixa as meninas de lado agora. A mãe disse assim: a mãe, deixa ela 10 dias comigo. Aí Rebeca levantou e disse: não, mãe, tchau. Eu vou, mamãe. Você quer ir, minha filha? Está no 58. Você quer ir? Ela disse: irei. Tchau. 60. Então abençoaram Rebeca. A família abençoou. Valorize isso. É sério. Abençoaram Rebeca. Nós homens, nós é demais, nós homens. Quer ver? Abençoaram Rebeca. 62. Isaac vinha do caminho de Berla e Roi. É um livro estranho, parece, porque havia ali, habitava na terra do Negueb. Saíra a meditar no campo ao cair da tarde. Alguém tem outra versão aí desse? Alguém tem a versão traduzida? Se não tiver, eu vou deixar para você ler no livro. Ela tem. Fala, menina. Fala, menina. A bolsa daquele. Isso! Fica em pé. Fica em pé, menina. O que está escrito aí? Ele vinha de onde? Poço daquele que vive em... Poço. Daquele que vive... Tá, ele vinha do poço. Fala poço. Ele vinha do poço. Fica em pé para ver se você inspira as irmãs da glória. Quando Eliezer chegou, ele encontra Rebeca na beira de um poço. E agora Isaac vem de onde? De um poço. Ela era uma moça que sempre estava ali no poço. Que todo poço tem uma fonte. A fonte está num poço. Então ela é encontrada num lugar de onde ele também sai. Olha o poço aqui, ó. Irmão, eu estou cada dia melhorando. Quando eu era mais ignorante,
Você não veio aqui para ver menina. Você não veio aqui para achar namorada. Hoje eu digo, tu tem que vir aqui para achar namorada. Senhor, eu quero achar minha vaza. Se não for minha vaza, eu digo, vaza. Senhor, eu quero achar meu vaso. Amém? Eu disse que nós homens é esquisito, lembra? As meninas vão rir de nós. Quer ver? Ó, 63, lê pra mim, filho, vem cá. Vem cá, irmão. Fica aí, tu é baixinha mesmo, vai ficar pequititita. E eu não mandei tu subir não, desce. Fica na mesma altura da menina. É brincadeira. Lê, isso. Qual versículo eu mandei você ler? 63, do 20. 24. Amém. Vamos lá. Isaac saiu para meditar no campo ao anoitecer. E ele levantou os seus olhos e viu, e eis que os camelos estavam. Okay. Ele ergueu os olhos e viu o quê? Os camelos. Ele ergueu os olhos e viu o quê? Agora. 64. Rebeca também. Também. Rebeca também. Também. Isso quer dizer que ele ergueu os olhos e ela também. Ou seja, zóio com zóio. Também levantou os olhos e viu a Isaac. Para! O que é que Isaac viu? Os camelos. E ela viu? Isaac. Os camelos. Obrigado! É nós ou não é? Irmão, olha o que é homem. O cara olha e diz, olha os camelão. Ela de longe ergueu os olhos e viu Isaac. É ele. Eu sei que é ele. Eu sinto que é. Irmão, isso é muito chique. Aí ela, quando viu Isaac, diz a Bíblia, desceu do camelo. Ela desce do camelo, Eliezer assusta. Que foi, minha filha? Aí ela, irmão, quando elas perguntam é só pra constar. Quem é aquele? Aí Eliezer diz, é Isaac. Aí ela, é Isaac. É sério. Cobriu-se. Sabe o que ela estava dizendo? Não é fácil não, meu filho. O máximo é os meus olhos. Olha! Pastor, é meu Isaac. Mas se você é Rebeca, você se cobre. Dalila se expõe. Vocês me complicaram agora. É tipo os meninos falam que queima Jezabel e sai da Lila. Aí fica um preconceito só contra as meninas. Posso? Valeu. Aí um cara falou assim pra mim: poxa, pastor, quero casar, mas só tem Jezabel. Falei, sobra Jezabel pra quem é Acabe. Diga os homens, queima o Acabe em mim. Queima o Sansão em mim.
Diga, ressuscita o Isaac. E as meninas falam, queima Jezabel de mim. Vou chegar lá no teu guarda-roupa e tira as roupas de filha. Aí as meninas falam, queima Dalila em mim. Aí chegar em casa, tu para de ficar só querendo namorar com quem tem dinheiro. Porque ela traiu Sansão por grana. Não, pastor, eu tenho que casar com pobre? Não. Pode ser pobre, desde que seja trabalhador, estudante. O que você não tem que casar é com burro. Quero ler um livro. Quero só chegar perto da menina. Já é. Nojento, sim ou não, irmã? Verdade. Aí tem uns que chegam para a menina, miga, paz, miga, cai fora. Não vai dar conta de tudo, não. Irmão, homem não chama menina de miga, não. É mana, garoa, vaza, serva, manta. Chega assim, ó. Como você gosta de ser chamada? Pronto. Ela vai dizer, pelo meu nome. Fique em pé. Posso concluir, amém? Aí eles vieram, teve a apresentação da família. Encerra agora, sério. Aí diz a Bíblia assim: e Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara. Sara morre no 23. E ele leva sua esposa para a tenda da mãe. Ou seja, todo homem que tem uma boa mãe, ele memoriza, é natural, as qualidades da mãe. E quer ver nela. Não é algo forçado, tá? É natural. Porque a mãe cuidou dele. Então ele te vê como alguém que tanto o amou. Ele leva a Rebeca para a tenda da mãe porque ele valoriza a sua mãe. Ele não deixa fazer outra tenda. Ele valoriza o memorial daquela que sofreu por ele. Então, filha, observe como ele trata a mãe. Porque o jeito que ele trata a mãe determinará o jeito que ele tratará você. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelos seus servos, pelas suas servas. Que o Senhor os dê sabedoria cada dia mais, para que eles pratiquem esses princípios e vivam conforme seus preceitos e prosperem em seus relacionamentos. Quantas almas feridas, frustradas, enganadas, mas hoje eles decidem ter alguém abençoado, maduro, para ajudá-los nesta questão. Levar uma vida de oração e saber que quem se guarda é guardado por Deus para alguém que Deus está guardando. Em nome de Jesus eu te peço, dá sabedoria a esses meninos, a essas meninas. Em nome de Jesus. Amém?